Olá, pessoal. Boa noite. Estou aqui no formato de um vídeo gravado, porque acredito que isso vai facilitar aí, tanto para mim quanto para vocês, essa questão das aulas virtuais, né? Uma vez que vocês podem reassistir o vídeo e assistir o vídeo no horário que melhor lhes convém, já que a presença nas últimas duas aulas, as nossas duas últimas primeiras aulas, foi muito baixa, eu resolvi optar por gravar o vídeo, né, já que a aula no Google Meet não estava tendo êxito, né? Espero que por esse formato vocês possam acompanhar mais e essa interação possa se dar tanto no grupo quanto aqui pelos comentários do YouTube, né? Eu sempre vou estar trazendo muita abertura para ser feito comentário no YouTube e acredito que vocês estejam familiarizados com essa plataforma, com essa ferramenta, né? Com a ferramenta do YouTube. Então, serão vídeos curtos, começando por hoje, não vão ser aulas muito grandes, né? Assim espero. E o tema para a gente não enrolar demais, né? O tema da nossa aula de hoje da nossa aula de sociologia de hoje, é sobre o Emile Durkheim. Então, nós vamos entrar na fase da sociologia clássica, né, apresentando, então, os principais autores dentro desse ambiente da sociologia clássica. A sociologia é uma ciência, né, como eu mostrei na aula passada, com um desenvolvimento bem atual, ela surge no século XIX, mas tem um grande desenvolvimento no século XX, portanto, ela vai ter uma fase clássica, ela vai ter uma fase inicial de desenvolvimento. E aí, um dos principais autores, se não o principal, né, que vai ser responsável por construir a ciência da sociologia, é o Emile Durkheim. Então, vamos lá. Qual é o contexto histórico por trás do Durkheim, né? Como é que a gente pode entender o seu pensamento se a gente vai analisar a história, né? O momento histórico que ele viveu. O Durkheim nasceu e viveu na França, em uma época de muitas revoluções e transformações, né, no seu país. As principais delas estão a Comuna de Paris, que foi um movimento popular de rua, né, que tentou produzir mudanças sociais lá na França. E ele também vai conviver com diversas correntes de pensamento revolucionárias, como o socialismo utópico, as ideias iluministas e a escola do positivismo liderada pelo Auguste Comte. Então, esse é o ambiente intelectual que o Durkheim vai lidar para pensar a sociedade. Então, os principais trabalhos dele se desenvolveram também em um contexto histórico muito importante do século XX, que é a Belle Époque, né? Que nada mais é do que o momento anterior à Primeira Guerra Mundial. É o momento de tensão, o momento em que os países estão se armando e em que todo europeu, naquele contexto, sabia que uma guerra mundial era eminente, né? Estava para acontecer. Então, esse é o contexto histórico do Durkheim. E aí, como o Durkheim vai organizar as ciências sociais? Ele vai ser um pensador com uma linha de pensamento chamada positivismo. Positivismo é uma linha de pensamento muito robusta e muito complexa, mas o que basta para a gente entender aqui nesse contexto é que o positivismo ele vai entender a sociedade e a sociologia enquanto uma ciência exata. Então, o objetivo final do positivismo, principalmente um dos objetivos finais, é de que a sociologia fosse uma ciência assim como a física ou a química. E, para isso, a sociedade precisava ser enxergada como um fenômeno regido por leis, né, por normas específicas. Né? Na física, por exemplo, existem leis, né, porque a natureza ela funciona através de mecanismos, né, que são facilmente observáveis e reproduzíveis. Né? Quando você estuda um raio, por exemplo, você não vai... o raio ele vai ter características próprias que vão se repetir independentemente do lugar em que esse raio caia, ou do dia, ou enfim.
Mas aí a sociedade, a ideia do positivismo enxergava a sociedade queria que a sociedade fosse enxergada dessa mesma forma, que as sociedades humanas elas fossem vistas como entendidas através de leis gerais. Então, a lei que servia para explicar a sociedade brasileira devia servir para explicar a sociedade francesa. Não precisa pensar muito para saber que essa é uma forma de enxergar a sociedade bem generalista e bem simplista, porque toda sociedade possui características próprias. Mas esse era o pensamento do positivismo que foi elaborado aí pelo Comte e foi seguido por Durkheim. Então, outra perspectiva desse autor é que ele vai dar bastante valor ao conhecimento científico como o único caminho para se obter a verdade, ou seja, a ciência, a razão era o que precisava ser atingido pela humanidade. A humanidade só seria verdadeiramente desenvolvida se ela seguisse os padrões da ciência. Então, Emile Durkheim também vai ser considerado o pai da sociologia acadêmica, porque ele é o autor que sistematiza, aplica e define a sociologia às universidades na França no século XIX. É a partir dele que a sociologia surge como uma ciência acadêmica, uma ciência que tem lugar dentro das universidades francesas. Ele fez isso motivado por seu contexto histórico, que eu falei anteriormente, dos anos de 1800. E a sua preocupação maior era, então, garantir a ordem social ali na França. Então, ele vai crescer e ele vai vivenciar todo esse momento de efervescência em que a sociedade estava dividida, em que existia lutas sociais muito fortes e até violentas dentro da sociedade. Então, o que é que o Durkheim queria com a sociologia? Criar uma ciência que ajudasse a compreender e a controlar essa sociedade. Então, ele não queria uma mudança social, ele queria, na verdade, que a sociedade se tornasse algo mais controlável. E esse é um dos seus objetivos ao falar de uma ordem social. Então, a ordem social tem a ver com garantir a organização das sociedades. Garantir, inclusive, que elas não saiam de controle. Coesão social é um conceito importante para o Durkheim, né? E, resumindo, ele é o que mantém um grupo unido, né? Uma espécie de cola social. Então, a coesão social, ela tem a ver com a construção entre os indivíduos, né? E é o que permite que aquela sociedade se torne um ser, né? Se torne uma comunidade que funcione perfeitamente. Então, o Durkheim entendia que ele não dava valor às individualidades, né? Para ele isso pouco importava. As características individuais de cada um. Para ele, o mais importante era que todos seguissem uma espécie de script, né? Que todos desempenhassem bem o seu papel dentro da sociedade. Se o seu papel dentro da sociedade era ser um aluno, você tinha que ser o melhor aluno possível. Você tinha que ser um aluno extremamente dedicado e obediente, porque o seu papel na sociedade é esse. Né? E a sociedade só funciona quando todos executam o seu papel corretamente. A mesma coisa para o professor, para o juiz, para o advogado, para o policial, todos deveriam seguir certinho as suas funções. Então, isso representa uma sociedade coesa. E aí, partindo já para o conceito mais fundamental do Durkheim, nós chegamos à ideia de fato social. Então, o que é o fato social? O fato social são as formas coletivas de agir, sentir e pensar. Só que essas formas, elas só ganham sentido, né, se elas forem parte de ações, sentimentos e pensamentos de uma coletividade. Então, quando o Durkheim fala de fato social, ele está falando dessas formas coletivas de agir, de pensar e de sentir dentro de uma coletividade, ou seja, dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Né? Então, quando a gente fala de fato social, nós não podemos, se algo é feito, pensado ou sentido apenas por uma pessoa, ou por um grupo muito pequeno de pessoas, isso não é um fato social.
porque o fato social ele deve ser visto de uma forma mais geral, né? Então, essa coletividade, ela tem que ser uma coletividade maior, né? Quando ele fala coletividade, não é qualquer coletivo, né? Para duas pessoas sentindo, agindo ou pensando de determinada forma. Se só essas duas pessoas sentem ou agem ou fazem essa coisa, isso não é um fato social. É um fato ali compartilhado, no máximo. Mas só é fato social se essas formas de agir, pensar e sentir forem praticados por uma coletividade, por uma sociedade. E o fato social, normalmente, ele é imposto, né? São as normas, os valores, as crenças e as regras sociais que são nos impostas, no sentido de que nós somos obrigados, de uma forma ou de outra, a obedecer, a agir, pensar e sentir dessas determinadas maneiras, né? Obrigações que são, enfim, impostas aí de maneiras diversas, seja pela violência, seja pela pressão social. Então, as características fundamentais dos fatos sociais são a generalidade, ou seja, comum a todos, ou a grande maioria, né? A exterioridade não depende do indivíduo, ou seja, o indivíduo não controla o fato social. Coercitividade, ele se impõe de várias maneiras. Então, existem vários fatos sociais agindo para manter a sociedade coesa, para manter as pessoas fazendo aquilo que devem fazer e como devem fazer. E aí vamos para um exemplo bem clássico de fato social, que são as religiões. Então, existem várias maneiras de expressar a fé ou a religiosidade aí ao redor do mundo. Eu trouxe aqui apenas 3 exemplos, né, de grandes religiões, né, religiões muito numerosas, que são o hinduísmo, o islamismo e o catolicismo. Embora sejam muito diferentes entre si, né, cada um vai ter seu próprio sistema de crenças, suas próprias práticas, cada uma dessas religiões, elas vão agir mais ou menos parecida nos seres humanos, né? Então, essas religiões, cada uma delas vão impor determinadas formas de agir, pensar e sentir, né? Vão propor dogmas, ou seja, leis que não devem ser questionadas. Então, por exemplo, no cristianismo, a lei, né? Por exemplo, os sete pecados, né? Ou os 10 mandamentos, por exemplo, são leis que não podem ser quebradas, em tese, né? Por aquele que é um bom cristão. Ele deve seguir, ele deve evitar os 7 pecados e deve seguir os 10 mandamentos, honrar pai e mãe, Deus, né, o Deus acima de tudo, a questão, né, enfim, todos esses mandamentos religiosos. E deve evitar, né, a luxúria, a avareza, cobiça, todos esses pecados que levam à danação, que levam vamos dizer assim, ao inferno, dentro da tradição cristã. No islamismo, existem também vários sistemas que vão prescrever o que deve ser feito, como deve ser feito. Por exemplo, a ida a Meca é uma lei que todo islâmico deve seguir à risca. Pelo menos uma vez ao ano ele precisa ir a Meca. Precisa se. Todo dia ele tem que colocar seu tapete de oração em direção à Meca e fazer sua oração. Já nos hindus, por exemplo, o fato de não comer a carne da vaca também é um dogma sagrado, né? A vaca é um animal sagrado para os hindus. Então vejam que mesmo sendo religiões diferentes, cada uma delas vai prescrever várias formas de existir, formas de ser, né? Então é isso que nós tínhamos para hoje, pessoal. E aí eu vou aqui agora, se vocês me derem licença, eu vou apenas eu vou mandar uma atividade hoje e eu quero só mostrar para vocês qual é essa atividade e explicar para vocês como é que essa atividade vai ser realizada, certo? Para que vocês não tenham dúvidas. Então, eu vou aqui apresentar a atividade. Deixa eu pegar ela aqui. Olha só, essa é a nossa atividade da semana, tá, pessoal? Ela é uma atividade pelo Google Formulários, como vocês podem ver, aqui vocês colocam o nome de vocês, o nomezinho de vocês. E aí, aqui nós temos essa mesma imagem que eu abordei com vocês agora nessa aula, né, que eu acabei de falar. Então, tá aqui o esquemazinho monstro, sou fato social. E aí, a primeira questão, ela pergunta, o que são fatos sociais? E aí vocês vão ter as 3 alternativas e apenas uma alternativa é a correta.
Na segunda pergunta, as características que determinam os fatos sociais, a mesma coisa. A 3, um exemplo de fato social. E a 4, qual foi o autor que sistematizou a sociologia como ciência? Karl Marx, Max Weber ou Emile Durkheim. Então, são questões muito simples, muito fáceis de conseguir. Cada uma delas vale um ponto, ou seja, quem acertar todas ganha 4 pontos na média final do bimestre. E aqui, quando vocês enviam, tá, gente? Já chega lá para mim. E vocês podem enviar mais de uma vez se vocês sentirem que o primeiro envio não teve muito êxito. Para encerrar, só pedir a vocês que preencham a chamada que está nos comentários fixados desse vídeo, no YouTube. Vocês vão ter o linkzinho lá, e aí vocês, aqui embaixo nos comentários, vai estar o link do Google Forms para a frequência. Então, não esqueçam de preencher, não esqueçam de marcar lá a presença de vocês, para que vocês não sejam prejudicados aí com faltas, né, desnecessárias. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade, ok? Uma boa noite a todos, ou um bom dia, dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo.